Bom dia, senhor secretário e vereador licenciado dessa casa. Portanto, vou me referir a Vossa Senhoria como Vossa Excelência. Vossa Excelência comemorou efusivamente, da ocasião da viagem, através de uma nota oficial da Prefeitura, que Vossa Excelência leu na tribuna, dizendo o seguinte: a assinatura do Pacto da Amizade entre Caxias e Córbola trará inúmeros benefícios para o município. Vossa Senhoria comemorou efusivamente. Considerando que Córbola é uma cidade hoje que tem uma comuna que tem 2.389 habitantes, dados de 2017, qual a similaridade com Caxias do Sul, quais os benefícios concretos que essa viagem proporcionou, considerando esses aspectos? No caso da subprefeita Ivete Marque, ela retornou dia 5 e pagou as passagens com recursos próprios. Qual foi a decisão do governo nesse sentido para que houvesse essa diferenciação? Vossa Excelência refere que fez a divulgação do folder dos Caminhos de Caravaggio, roteiro que foi lançado posteriormente à sua viagem em maio. Antes da sua viagem, em março, já havia sido, então, confeccionado esses folders divulgando os Caminhos de Caravaggio? Em relação às 3 viagens, né, Fortaleza, debate sobre saúde, Brasília, Poitiers, que invocam uma questão de turismo, São Paulo, que virá a questão de segurança. Por serem debates técnicos, não seria oportuno nós aproveitarmos o quadro técnico da Prefeitura, junto com os respectivos secretários, para que possam aproveitar mais, tendo em vista que Vossa Excelência tem uma função de centro de governo? E, por fim, senhor presidente, que para mim é a principal pergunta, porque vejo que, tenho 30 segundos ainda, vejo que Vossa Excelência, nessas viagens, me paira uma força de representação como se fosse um vice-prefeito. Sempre que se debateram os impeachments nessa casa, se dizia de respeito às urnas. Vossa Excelência não estaria usurpando da vice-chefia do Executivo, assumindo na prática uma função de embaixador do município nessas viagens, usurpando dessa função? Então, nesses 2 minutos que me couberam, são essas manifestações. Vereador Renato Oliveira. Senhor presidente, demais colegas, que não, colega Chico Guerra, saudação, bem-vindo à casa. Se bem que nosso entendimento é desnecessário quando as coisas têm mais transparência. Vereador Chico Guerra, quando o senhor chegou na casa, eu acredito que o vereador Adiló estava na tribuna, prestando conta de uma viagem de 2 dias. De 2 dias a Brasília. Nesses 2 dias a Brasília, ele relatou concretamente, 400 mil para o Hospital Pompeia e 350 mil para o Hospital Geral. De concreto, o que o senhor trouxe para Caxias nessas viagens que o senhor fez e que o senhor tem programado, por exemplo, agora a futura viagem que tem pela frente, é uma greve, quase uma greve da Guarda Municipal, que a Guarda Municipal não é recebida pelo Executivo, e agora vai ser uma viagem sobre segurança também. Sobre saúde, como já disse, né, o vereador Adiló foi a Brasília de concreto, traz 750 mil para o município, ou para a nossa região, dá para dizer, que não é para o município, porque o Pompeia e o Geral não são nossos. Então, de concreto, o que o senhor trouxe dessas viagens e o custo total dessa verba, qual é o custo total desse investimento que o senhor disse, que um município que é menor de que tantos outros bairros, um município de 2.300 moradores, né, comparando com Caxias. Então, assim, a gente não está menosprezando, mas queremos saber de concreto o que o senhor trouxe, além de esse bom relacionamento familiar que o senhor tem, no caso aqui, principalmente no Brasil, que o senhor vai com o seu irmão, volta com o seu irmão, essas coisas assim, além de um laço familiar bem forte, por que não ampliar para a gente da área específica da saúde, da segurança, da educação, onde foi celebrado esses convênios e nesses outros seminários. Então, de concreto, gostaria que o senhor dissesse o que veio de retorno para Caxias e o que virá.
Vereador Alberto Meneguzzi. Vereador presidente, saúdo também o secretário Chico Guerra. As minhas perguntas, em parte, já foram contempladas pelas perguntas do vereador Beltrão e também na fala do vereador Renato Oliveira. Eu quero deixar registrado nos anais aqui que eu não vejo nada demais qualquer autoridade pública viajar para qualquer lugar do mundo, desde que haja uma finalidade bem específica para isso e que haja transparência. Tenho sido defensor da transparência, e transparência pela metade não é transparência. Vereador Chico Guerra, na viagem, o senhor gastou R$21 mil, o senhor e a subprefeita de Galópolis. R$21 mil é mais, mais do que toda a Câmara gastou esse ano em diárias. E olha que nós já fomos algumas vezes para Brasília, nós tivemos o vereador Toigo na Espanha, prestou contas, não só prestou contas depois da viagem, prestou contas durante a viagem. Então, é essa questão da transparência das viagens. O Executivo já gastou R$117 mil em diárias. Isso não está aqui contado a Codeca, porque a gente não consegue achar se teve alguma viagem na Codeca ou não, mas nas diárias do Executivo, só nessa viagem, o vereador Chico Guerra e a subprefeita gastaram R$21.003. O vereador está explicando agora, poderia ter explicado durante a viagem, quer dizer, isso é uma falha grave de comunicação do Executivo. Manda o Chico Guerra e a subprefeita assinar um acordo que eles julgam importantíssimos e não há uma notícia durante 14 dias a respeito disso, nem no site, nem no Facebook, nem no Instagram, em todas as mídias sociais da comunicação não faz uma notícia a respeito das viagens. E a população fica aqui acompanhando, supondo onde é que será que está o vereador Chico Guerra nesse momento na Itália. 14 dias sem nenhuma informação. O problema não é a viagem, é a maneira com que essa administração se comunica. Não se comunica com a população. Então é dinheiro público e, olha, dinheiro público, nem o vereador Chico Guerra, nem o vereador Daniel Guerra, o prefeito, é dono do poder público. Se deve sim prestar contas à sociedade. E o direito de acesso à informação é algo democrático, a população precisa saber. O vereador Toigo viajou para a Espanha e durante toda a viagem dele, ele postou, trouxe informações, apresentou onde ele estava, com quem estava, o que estava fazendo. O senhor, vereador Chico, ficou 14 dias e agora, depois da viagem, porque as questões, presidente, me permite, as questões de dinheiro, nota fiscal, restaurante, transporte, essas coisas são questões que nós temos aí vários órgãos para nos fiscalizar. O senhor vai ser fiscalizado como nós somos fiscalizados aqui. Agora é a questão de ética, de moral, de mostrar, olha, estou aqui, fiz isso, a foto é essa, esse é o momento. Então, eu quero deixar aqui registrado que foi um erro crasso de comunicação e me contemplo com as perguntas dos vereadores. Então, inclusive, estamos fazendo um projeto aqui que também os secretários, servidores, enfim, possam deixar de forma mais transparente as suas viagens. Era isso, senhor presidente. Obrigado pela tolerância. Senhor presidente, eu também assinei esse pedido porque teve a nítida convicção que essa viagem à Itália foi uma viagem de compadres, né? Porque não se percebeu, assim, entre ação e cooperação, um resultado muito pequeno desse tipo de ações, né? Então se percebe aí que esse acordo de cooperação entre os dois, cidade e distrito aqui de Galópolis, me parece que tem que ser revisto aqui pela Câmara para ser aprovado, né? Porque me traz a nítida impressão que, a não ser ir dar uma passeada lá, trouxe muito pouco resultado, né? Então a gente fica muito preocupado com esse tipo de gasto. Não é muito, mas se olhar para a saúde, quanto tempo daria para se pagar um médico aí num posto de saúde, né? Então essas coisas têm que ser avaliadas e muito bem analisadas para que a gente possa, assim, saber com nitidez e clareza para onde que se anda e para onde que se vai com o dinheiro público, né? Isso aí, muito obrigado. Vereador Adiló. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Chico Guerra, eu acrescentaria, além do que foi falado, pergunta a Vossa Excelência, por que o prefeito determinar a elaboração de um projeto para o município de Caxias do Sul, para as UBS e para as escolas, que nós achamos essencial a segurança, mas por que não se juntar ao projeto do Estado do Rio Grande do Sul, que é o SIM,
Sistema Integrado de Monitoramento, e colocar essas câmeras no entorno das UBS e das escolas, que dariam proteção também para a população que está muito carente. Então, eu vejo, vereador Chico Guerra, Vossa Excelência e o prefeito, mantendo Caxias como uma ilha muito isolada. Nós precisamos nos integrar, e o sistema gaúcho de monitoramento, ele integra com as demais cidades e com todas as organizações policiais. Então, mais do que ir a um encontro, um seminário, que a gente acha importante, é conversar aqui com os organismos do Estado. O ex-secretário de Segurança do município tinha pleno conhecimento desse projeto. Lamentavelmente, estamos no 3º secretário. Não acredito que termine o governo, esse também, por aquilo que vem demonstrando de efetividade na segurança. Então, eu lhe deixo essa pergunta e esse desafio. Por que Caxias forçar a barra no sentido de querer ser uma ilha em relação ao resto do estado e às cidades vizinhas? Porque o crime anda sobre rodas. E não adianta nós proteger um ou outro ponto. É importante, mas nós precisamos integrar esse projeto iniciado lá no governo Sartori e que vem sendo dado continuidade pelo governo Eduardo Leite. Ele é estratégico, é importante, tem o nosso apoio, e eu acho que o município já vai tarde para se juntar a esse projeto, que inclusive é um compromisso que o prefeito Guerra assumiu lá atrás, de que adotaria esse projeto aqui em Caxias do Sul. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gustavo Tuigo. Bom dia, presidente. Bom dia, vereador Chico Guerra, que vem a esta casa prestar esclarecimentos acerca de diligências ou viagens que fez à Itália e também dentro do país. Eu tenho esse pensamento que é muito importante as autoridades públicas, com o propósito de levar Caxias do Sul, né, as potencialidades que temos, né, até pergunto se Vossa Excelência levou o nosso perfil socioeconômico nessa caminhada que fizeste, além dos materiais de promoção dela, mas entendo, sim, como de vital importância para estabelecer relações, tanto no campo social quanto ambiental, de desenvolvimento econômico, e mais ainda na região do Vêneto. Temos muitas similaridades com aquela região. Eu habitei na região de Schio, em Vicenza, por 2 anos, e a gente sabe que é uma região industrializada, o turismo é parecido com Caxias do Sul, cooperativismo, a questão da vitivinicultura, da agricultura familiar. Mas o Alberto tem razão, é da minha praxe, é da minha atuação, quando faço os meus deslocamentos, e nesses 12 anos que estou na casa, fiz já algum deslocamento também em viagens oficiais, alguns pagos com expensas próprias, outros em representação com recursos públicos, mas uma situação que sempre fiz, vereador, foi comunicar antes, durante e depois da minha viagem. E todas elas que fiz, sempre teve algum resultado prático, alguma ação, né, de algum projeto de lei, algum encaminhamento, enfim, alguma ação. Lhe faço 2 perguntas. A primeira é se Vossa Excelência não comunicou à Câmara de Vereadores, não fez um relatório de sua viagem circunstanciado. A gente percebe que todos os secretários ou agentes públicos, quando viajam, né, com recursos da administração, recursos públicos, o fazem a este parlamento de forma circunstanciada. E a segunda pergunta é justamente se nessa assinatura do Pacto de Amizade com Córbola, qual ação ou projeto que foi encaminhado, seja no campo cultural, no campo do empreendedorismo, da agricultura, enfim, o que ficou estabelecido como meta emergencial face a esse pacto de amizade. Era isso, presidente. Vereador Périco. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Alô. Vereador Chico, secretário Chico, seja bem-vindo aqui à nossa casa, de volta à nossa casa. Mas, ouvindo os colegas, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Primeiro, a cidade de Córbola, como o colega Beltrão colocou, uma cidade menor até que Galópolis. Eu já pesquisei várias coisas e não encontrei nada dessa cidade, absolutamente nada. Então, eu pergunto, e vem na pergunta aqui do vereador Gustavo Tuigo, quais as empresas ou setores de Córbola
empresas ou setores econômicos que foram visitados. Isso é um ponto crucial para o desenvolvimento de nossa cidade. Se vai lá e tira a fotografia, que isso eu achei que até nós veríamos aqui todas as imagens das visitas, e nós não vimos aqui, acreditei que estaria aqui vendo, não vi nada. Então, esta é uma pergunta. Outra pergunta é, se Vossa Excelência teve esse custo de R$21 mil, por que o secretário, na época, o Carlos Heine, foi sobre suas próprias expensas para a cidade de Little Rock, capital do Arkansas, de um acordo feito entre Caxias, das Six Sisters, que é uma cidade que tem uma economia parecida com a nossa, uma população, capital do estado do Arkansas, e ele foi com o dinheiro dele. E Vossa Excelência vai a uma cidade córbola de 2.600 habitantes que não tem nada de economia. Muito estranho, realmente muito estranho. Vossa Excelência visitou o Interporto de Rovigo e vendo a logística. Eu também pergunto o que isso traz para Caxias, só para terminar, senhor presidente, porque o município de Caxias do Sul não está participando junto com o MOB, por exemplo, no projeto do Porto de Torres, que é um projeto logístico com Caxias do Sul. Mas o senhor vai a Rovigo ver isto. Realmente eu não estou entendendo onde é que entra. E o que foi levado pelo senhor para mostrar efetivamente Galópolis, que foi a que patrocinou, isto é, que motivou esta parceria. Então, eu gostaria de saber isso. Economicamente, quais foram os retornos, economicamente, além dos institucionais, que Vossa Excelência aqui colocou, para Caxias do Sul. E também em relação às outras visitas, o que trouxe para Caxias do Sul. Desculpem, vereador Renato Oliveira colocou. Numa visita, nós, vereadores, fizemos várias visitas e viemos aqui e mostramos quando estávamos e quando fomos e o que nós trouxemos aqui para Caxias do Sul. Eu estive na Itália, as minhas expensas, vim aqui e mostrei. Vereadora sem usar Paula. o dinheiro da Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, vereador Chico. Eu tenho duas perguntas. Uma, na verdade, uma colocação alinhada ao que o vereador Adiló colocou, que a gente deve pensar a estratégia de cercamento eletrônico, monitoramento conjunta. Então, exatamente o que foi visto ou será visto em relação somente à tecnologia de câmeras ou um aspecto maior? Né? Porque a gente não pode fazer o Caxias isoladamente. Né? Ah, sim, desculpa. Então, essa é uma pergunta em relação à segurança. O outro seria, assim, dentro dessa viagem internacional, como estão os contratos, né, de cidades irmãs, os gemelágios, com Pádua, Changsu e Little Rock. Como é que está? Se isso está em andamento, não está? Se tem alguma novidade sobre isso? Obrigada, presidente. Mais alguma colocação?